Antes de mais, boa tarde, Alexandre Gaudêncio. Obrigado por estar connosco aqui na Rádio Nova Cidade. Obrigado por ter aceito este nosso convite. Vamos falar um pouco então sobre estes 37 anos da Ribeira Grande, elevação à cidade. Antes de mais, e antes de entrarmos mais naquilo que é o trabalho do próprio Alexandre Gaudêncio nos últimos anos na autarquia, como é que tem visto estes 37 anos como cidadão da Ribeira Grande? Como é que tem visto estes 37 anos da cidade, o seu crescimento, quase que o acompanha também, não é? Aliás, eu sou mais novo que a cidade. Antes de mais, muito obrigado, Norberto, e pelo convite para estar aqui na Rádio Nova Cidade, falarmos um bocadinho sobre aqui a nossa Ribeira Grande. Realmente tem sido um processo evolutivo. Este foi um projeto bastante ambicioso na altura. Há aqui alguns registros que nós, entretanto, fomos seguindo, de que em 1981 a população da Ribeira Grande era muito renitente relativamente à elevação da cidade. Havia até algumas pessoas que se opunham à elevação à cidade, porque ainda hoje se diz é preferível uma boa vila do que uma má cidade. Mas eu acho que o tempo veio dar razão a quem na altura teve esta ambição. Hoje em dia somos uma cidade que está bastante consolidada a nível regional, a nível local, e até no país a nossa dimensão como cidade não fica nada atrás daquelas que dentro da nossa dimensão têm também este cariz de cidade. Isto para dizer que realmente tem sido um processo evolutivo. Julgo que foi uma aposta ganha esta evolução de vila para cidade. E por aquilo que tem acompanhado, até porque tem 35 anos, a cidade tem 37, eu já apanhei a Ribeira Grande como cidade, portanto não sei pessoalmente fazer essa comparação, mas pelos registros que nós temos tido e pela evolução, não só a nível empresarial, a nível até da própria população, até porque somos dos poucos concelhos que ainda crescem a nível da sua população. O facto de sermos ainda o concelho mais jovem da região e do país também faz com que tenhamos essa ambição de crescermos cada vez mais, não só a nível de qualidade de vida, mas da própria população. Portanto, resumindo, tem sido um processo evolutivo e que se tem visto a olho nu esta evolução que, como disse, foi uma visão estratégica em 1981, mas que felizmente tem sido bastante positivo. Em termos políticos e em termos da gestão, a cidade tem sempre outros, consegue ser buscar mais ajudas, mais apoios do que propriamente ser vila ou freguesia. Isso também acaba por ser importante. Ribeira Grande é um concelho grande, disperso, como disse, tem muita população. Como é que se consegue fazer a união entre as várias freguesias, que são muitas também, e entre muita população e a sua dispersidade? Nós somos um concelho, temos 14 freguesias, 180 km² de área, somos o segundo maior concelho da ilha, e isto também traz alguns constrangimentos a nível da própria gestão do dia-a-dia. Mas eu acho que quando há bom senso, quando há boa vontade, nós conseguimos conciliar as boas vontades. E há aqui duas realidades distintas, se me permite, Norberto, relativamente ao nosso concelho, que é uma zona mais rural, que porventura é ali do Porto Formoso à Lomba de São Pedro, e uma zona mais citadina, mais urbana, que vai desde o centro da Ribeira Grande até a Vila de Rabo de Peixe, Pico da Pedra, incluindo Calhetas. Portanto, há aqui duas realidades distintas, numa realidade, como disse, mais rural, onde se assiste, se calhar, há algum despovoamento de algumas freguesias, por isso mesmo naquela zona do concelho mais, neste caso, nascente, há que ter atenção uma série de políticas públicas que neste caso temos vindo a fazer no sentido de captar a população para aquelas zonas, reter a população naquelas zonas, criando serviços públicos. E dando aqui um caso em concreto, esta Câmara Municipal conseguiu criar, por exemplo, uma rede de ATLs que não existia em algumas dessas freguesias. Portanto, isto faz com que, por exemplo, quem tenha para filhos, manter as crianças, exatamente. Claro que sim, quem tenha filhos possa perceber que durante o dia, enquanto estão a trabalhar, estão com toda a segurança, com técnicos habilitados para o efeito, na sua localidade, com este serviço. Acho que isso é muito importante. Este foi, se calhar, o maior passo que nós demos, no sentido de, pelo menos, reter a população. Porque o que se assistia, principalmente a nível do ensino, no primeiro ciclo,
é que cada vez mais as escolas estavam a perder população, alunos, por uma razão muito simples. Os pais, quando iam trabalhar, levavam os filhos consigo e eles estavam a estudar na zona de trabalho dos pais. Muitas famílias trabalham e têm o seu emprego fora do concelho, portanto, e os filhos acompanhavam-os e tinham, neste caso, ensino fora da Ribeira Grande. Portanto, hoje em dia isso já não se assiste. Por exemplo, vou dar um caso muito em concreto, que é a freguesia do Porto Formoso, que não tinha essa rede de ATLs e que neste momento a nossa sala de ATLs municipal já ultrapassou as 50 crianças, portanto, o que significa que era uma necessidade para aquela localidade em específico. Isto depois, claro que isso não se vê imediatamente, mas ao fim de pouco tempo, de 4, 5 anos, vemos depois uma evolução nos próprios alunos daquele estabelecimento escolar, neste caso do primeiro ciclo do Porto Formoso. Isto é uma zona rural. Na zona citadina, portanto, há que ter em atenção outras situações do dia-a-dia, nomeadamente agora está-se a assistir muito a uma pressão imobiliária, fruto do turismo que está a aparecer em força na nossa cidade e no nosso concelho, felizmente, porque acaba por ser uma outra área da nossa economia que se calhar estava esquecida nos últimos anos e que agora quisemos agarrá-la como sendo uma boa oportunidade. Era mais virada apenas para a natureza, mais para o turismo de natureza, não é? Exatamente, e aqui a Ribeira Grande era e continua a ser um concelho muito industrial, em que as grandes fábricas absorvem praticamente a maioria da mão de obra e a nível do próprio PIB interno, cerca de 75% da nossa riqueza no concelho está no setor secundário, portanto isto diz bem respeito àquilo que é a força motora, ou pelo menos aquilo que era há bem pouco tempo a força motora da nossa economia, e agora com o turismo nós conseguimos descentralizar e não ficar tão dependentes deste setor secundário. Mas isso também traz alguns constrangimentos. Neste momento o que se assiste no centro da cidade e principalmente também na Vila de Rabo de Peixe e Pico da Pedra, com essa pressão imobiliária, é que acaba por haver agora pouca oferta a nível do arrendamento. E isto coloca em causa outros desafios, nomeadamente a parte social, em que, como se sabe, há muita gente já em sobrelotação em moradias, que os jovens casais, fruto também de poucos rendimentos, precisam do apoio à habitação e neste momento não existe esta oferta. Portanto, é um desafio que neste momento está a ser colocado, que não se colocava porventura há 3 ou 4 anos. É algo que está a acontecer até um pouco por toda a ilha, por toda a região. Exatamente. É que existe falta de casas para arrendar devido ao turismo, devido ao alojamento local. Isto na zona mais urbana, por isso é que este fenómeno está a acontecer há relativamente pouco tempo. Há que ter em conta isso. E gostaria também de aproveitar esta oportunidade para dizer que nós temos vindo a dialogar com as entidades oficiais, nomeadamente o Governo Regional, com a tutela que tem a parte da habitação, e pode haver aqui outros desenvolvimentos relativamente a esta preocupação dos jovens casais. E quero dizer que, por exemplo, há ali um investimento que começou uns anos esta parte e que ficou suspenso, que é uma zona de apartamentos atrás do Tribunal da Ribeira Grande, na zona atrás dos Mosteiros, e que temos já a informação que supostamente será retomado aquele investimento ainda este ano até final de 2018. Estamos a falar de 52 apartamentos que ficarão disponíveis não para a habitação social, mas a custos controlados, ou seja, qualquer jovem casal, mesmo com poucos rendimentos, pode ficar ali alojado, paga uma renda que é mais baixa do que o mercado e depois no final, se quiser ficar com o apartamento, é deduzido as rendas que foi entretanto fazendo. Portanto, acho que isso é uma boa iniciativa, acho que permite também, pelo menos, desafogar de certa forma esta pressão imobiliária que estamos a assistir, mas por outro lado também não quisemos deixar de agarrar esta oportunidade a nível turístico. Portanto, isso assiste-se, ainda muito recentemente atribuímos a licença número 100 do alojamento local. Podemos dizer que neste momento os maiores investimentos turísticos de toda a região estão na Ribeira Grande. Estamos a falar de projetos que efetivamente já deram entrada na Câmara Municipal para licenciamento e estamos a falar de grandes unidades hoteleiras que felizmente estão a ver no nosso território uma boa oportunidade de investimento. E isso faz com que o próprio emprego, e esta é sempre a nossa preocupação, a captação de investimento, criação de emprego, e perspectivamos que nos próximos 2-3 anos estas novas unidades hoteleiras vão criar mais de 200 novos postos de trabalho diretos, fora os indiretos, que depois já é toda uma economia que gera, ou que fica ali à volta destas unidades hoteleiras. Portanto, isto para dizer que há aqui uma nova realidade e que nós estamos também atentos a ela, e isto também faz parte de uma estratégia que foi montada de captação de investimento, de olhar para a Ribeira Grande com outros olhos,
e por isso mesmo é que hoje em dia podemos estar orgulhosos que esta estratégia já começa a dar fruto. Começam a ver fruto aquilo que é o trabalho que tem sido feito. O Alexandre está há 5 anos, não é? Na autarquia, pelo segundo mandato, vai há um ano do seu segundo mandato. Quando entrou na autarquia, como é que era a Ribeira Grande e qual era o principal objetivo daquilo que era preciso fazer para mudar o rumo, digamos assim, se era necessário, deste concelho? Nós tínhamos 2 preocupações, basicamente, uma preocupação social e uma preocupação económica. Na social, o desemprego era e continua a ser, infelizmente, o nosso grande desafio. Em 2013, quando tomamos posse, estávamos se calhar no pico da crise, em que tínhamos, embora não eram números oficiais, porque não existem números oficiais do desemprego por concelho, mas segundo uns relatórios que íamos recebendo e as pessoas que íamos contatando, estimávamos que o desemprego ultrapassava os 20% da nossa população, em que o desemprego jovem, principalmente para jovens até aos 34 anos, ultrapassava os 50%. Portanto, isto era uma realidade dramática e que nós fomos tentando colmatá-la através dos programas de emprego que o Governo criou, e na altura bem, porque permitiu, pelo menos, haver uma lufada de ar fresco para as pessoas que já estavam há algum tempo desempregadas. Nós chegamos a ter na autarquia mais de 200 pessoas só em programas de emprego, nesta fase, e como disse, foi uma altura, esses programas serviam naquela altura para pelo menos trazer essa lufada de ar fresco. E depois tínhamos uma realidade financeira da autarquia que, fruto de uma empresa municipal que nós tínhamos, que tinha um passivo que ultrapassava os 16 milhões de euros, iria fazer com que a autarquia entrasse em saneamento financeiro, porque teríamos que internalizar essa empresa, como algumas acabaram por fazer, e se isso acontecesse, os ribeiragrandenses iam sofrer diretamente na pele essas consequências. Quando digo diretamente na pele, é que todos os impostos municipais teriam que ser aumentados para o máximo, como acontece, por exemplo, hoje em dia no Nordeste e na povoação. Todas as taxas de águas, de saneamentos, teria que ser tudo maximizado, e nós quisemos sempre afastar esse cenário. Felizmente conseguimos, porque conseguimos vender a participação que a autarquia tinha nessa empresa municipal. Posto isso, fez com que a autarquia, ainda hoje em dia, estivesse numa boa situação financeira. Nós temos um passivo a rondar os 9 milhões de euros, temos uma capacidade de endividamento até aos 21 milhões, o que faz com que ainda estejamos bastante desafogados no que diz respeito à nossa situação financeira. E depois, com uma outra perspectiva, que é este quadro comunitário de apoio que neste momento está em vigor, se não tivéssemos essa capacidade financeira, não poderíamos submeter a projetos comunitários como neste momento estamos a submeter. Portanto, estas 2 foram as principais preocupações, se calhar, no anterior mandato. Concluindo esta situação e ultrapassando esses desafios, coloca-se agora outros, porque a Ribeira Grande não pode parar. E por isso mesmo, nós traçamos também, a meio do mandato passado, uma estratégia a nível de captação de investimento. Vimos logo que o turismo era uma excelente oportunidade, porque estávamos a adivinhar que esta situação da liberalização do espaço aéreo viria trazer mais investimento para a ilha, e fomos a primeira autarquia da região a avançar com um plano estratégico para o turismo a nível municipal. Pronto, nós com este projeto ou com este plano fez com que posicionássemos a nível de um concelho mais atrativo, identificar zonas de expansão turística, zonas de potencial turístico. Este plano também apontou-nos naquilo que deviam ser os investimentos públicos, sempre com a preocupação da tal captação de investimento privado, e foi isso que nós fizemos a meio do mandato passado. Hoje em dia, como lhe disse, com os maiores projetos turísticos da região cá na Ribeira Grande tem muito a ver com esta estratégia que foi montada e, como disse, agora começa a dar frutos. O que é que nós pensamos para a frente? Isto também acho que é importante para que a Ribeira Grande não pare. Acho que é importante consolidarmos a Ribeira Grande como um destino turístico, até porque temos aqui um potencial enorme, seja das nossas belezas, seja também da nossa riqueza cultural, que é um outro desafio que também queremos, e quem nos visita gosta muito de saber como é que se vive, quais são as nossas tradições, e não perdermos essa característica identitária da nossa população. E isto faz com que também estamos neste momento a traçar um outro objetivo. Para já, há aqui um desafio que é a Ribeira Grande Capital de Surf, que é já uma marca registada.
Neste momento estamos a traçar um plano estratégico. Também tem sido uma ajuda, não é? Trazer esta área do desporto na Ribeira Grande tem sido também uma boa alavanca para o turismo, não? Sim, e o surf acaba por estar na moda. Aliás, nós temos vindo a acompanhar aquilo que tem sido feito em outras zonas do país que apostaram nessa estratégia. Para já, temos o potencial, se não tivéssemos as ondas não conseguiríamos também apostar nisso. Mas temos o potencial a nível de ondas e agora há que também traçar objetivos naquilo que queremos para a nossa economia ligado a este fenómeno. Como disse, temos acompanhado o que aconteceu em outros locais, como por exemplo Nazaré, Peniche, Cascais, e toda a economia local virou-se para esse fenómeno e hoje em dia são grandes exemplos de sucesso porque permitiu melhorar a economia local. E é com esse propósito que neste momento também, com esta questão da Ribeira Grande capital do surf, estamos neste momento a traçar um plano estratégico que nos vai permitir precisamente com o grande objetivo de trazermos ainda mais investimento direcionado para esse setor. Depois numa outra área, sem esquecer a melhoria da qualidade de vida da população, há aqui uma série de investimentos que neste momento estão em carteira, seja a nível do saneamento básico, seja a nível da melhoria de vias públicas e de espaços verdes. É importante aqui dar nota de que nós temos em todas as localidades investimentos públicos que já foram feitos e que estão neste momento previstos, desde reabilitações de zonas que estavam abandonadas para espaços de lazer, desde o apoio às nossas instituições locais, porque somos um concelho altamente, muito rico a nível das nossas IPSS e a nível associativo. Portanto, há aqui todo um manancial que neste momento estamos a querer trabalhar e estamos neste momento no terreno para que possamos dar sempre uma boa imagem da Ribeira Grande. Eu acho que o grande objetivo é esse, dar uma boa imagem do nosso concelho, dizer que a Ribeira Grande está viva, recomenda-se e que há grandes perspectivas de futuro que este seja, sem sombra de dúvidas, um dos melhores concelhos para se viver no país. Nas questões sociais, tudo isto depois também há a área social e, como falou, existem aqui algumas freguesias com muita população, com graves carências. É uma situação que acaba por ser também abrangente em toda a região, não é só na Ribeira Grande, como é óbvio. Mas temos aqui algumas zonas, como o caso de Rabo de Peixe ou até mesmo a Pico da Pedra, são zonas sempre onde se aponta o dedo em termos sociais. Obviamente que a autarquia deve estar sempre atenta a essas situações. Falava aqui na questão das habitações sociais e das famílias sobrelotadas. É possível, certamente não é? É preciso conseguir chegar lá. É possível acabar com este flagelo que tem sido apontado, por exemplo, a Rabo de Peixe? Nós também vivemos aqui uma realidade. O facto de sermos também o concelho mais jovem do país traz-nos outros desafios. Por exemplo, neste momento também somos o concelho do país que tem maior percentagem de população com rendimento social de inserção, que são cerca de 20% da nossa população, recebe rendimento social de inserção. Foi um hábito que se meteu nas pessoas, se calhar? Acha que isto foi um hábito que agora é difícil de tirar? É porque o rendimento social de inserção já tem alguns anos. Enquanto a economia, no caso concreto, e estamos a falar de Rabo de Peixe, que é onde se concentra, neste caso, a maior percentagem de famílias que recebe este subsídio, enquanto a economia não melhorar, vai ser difícil melhorar esses números de rendimento social de inserção. Porque isto só acontece porque os pescadores, efetivamente, ganham muito pouco para aquilo que fazem. Nós temos acompanhado de perto, como devem calcular, até porque temos muitas habitações sociais em Rabo de Peixe, temos muitas situações também relativamente aos poucos rendimentos, aos fracos rendimentos dos pescadores, que nós também temos que ser sensíveis a essas questões, mas enquanto não for desbloqueado toda uma economia à volta das pescas, e hoje em dia fala-se de um contrato laboral com os pescadores, eu acho que isso é um excelente passo para que possam pelo menos ter um rendimento condigno para aquilo que é a sua profissão. Quando isso acontecer, eu estou convicto que essa percentagem de rendimento social de inserção vai baixar, porque ninguém quer receber rendimento social de inserção se tiver o seu emprego ou se tiver o seu rendimento fruto do seu trabalho. Até porque a pesca dá dinheiro, não é? Dá dinheiro, ser, e há quem está a ganhar com os pescadores, não são os pescadores. E depois há aqui também a questão da fiscalização, mas aí remetíamos para outro debate. Exatamente. Há uma questão também de distribuição da riqueza que se calhar está concentrada, portanto, muito concentrada em grupos restritos e que não é alargada se calhar ao resto da classe.
Mas isso para dizer, Norberto, que claramente, enquanto não forem desbloqueadas essas situações, vamos estar sempre com esse flagelo. É um flagelo que acaba por minimizar a situação social, porque também se não fosse esse subsídio, as pessoas não teriam sequer dinheiro para comer. E nós assistimos a muitas situações do nosso dia-a-dia, em que, fruto também de uma estratégia que temos em colaboração com os outros serviços governamentais, temos acudido a situações que são extremamente graves de carência económica. Portanto, eu acho que o primeiro passo para baixarmos, neste caso, a percentagem, é melhorar a questão económica dos pescadores, porque aí sim acredito que esta estatística irá baixar. E depois há aqui um outro fenómeno que está diretamente associado a isso. Está muito em voga neste momento o combate à pobreza, devido àquele relatório que foi feito pelo professor Fernando Diuque relativamente ao panorama que se assiste principalmente na Ilha de São Miguel e efetivamente a Ribeira Grande, a par de Lagoa e Vila Franca, são os focos onde se vive portanto, esta realidade muito concreta de pobreza, mas isso é traçado também um desafio para o futuro, e o desafio passa muito pela educação. Nós temos vindo a trabalhar também em projetos educativos para que cada vez mais as novas gerações possam ter mais sucesso escolar. Infelizmente também a Ribeira Grande lidera pela negativa a questão do abandono e do absentismo escolar, portanto há que fazer mais nessa área. Nós, olhando para este desafio, se bem que não é uma competência direta da autarquia, mas temos vindo a colaborar com as nossas escolas no sentido de proporcionar programas educativos que possam pelo menos incentivar na comunidade escolar, nas novas gerações, hábitos para que possam melhorar os seus resultados escolares. Eu acho que é muito importante apostarmos nessa área. A parte da educação, a parte do ensino é fundamental para que também num futuro, se calhar daqui a 37 anos a Ribeira Grande, possa ter outros números para apresentar relativamente à sua melhoria dos resultados educativos. Até porque em termos de espaço físico, as escolas melhoraram muito nos últimos anos, não é? Sim, se bem que ainda há aqui alguns casos que são urgentes resolver. No caso concreto da Rui Galvão de Carvalho, em Rabo de Peixe, que é uma escola que ainda tem telhado de amianto e que já há muitos anos é prometida uma nova escola em Rabo de Peixe. Nós, a nível da autarquia e do Conselho Local de Educação, temos sido extremamente insistentes com a tutela para que aquele projeto vá finalmente para a frente. E há também a questão aqui da Escola Secundária da Ribeira Grande, mais recentemente com a questão da sobrelotação, que também é urgente resolver. Se é reequacionando a dimensão de turmas, se é reequacionando o espaço, o que é facto é que neste momento existem esses dois pontos negros, chamamos assim, no nosso Conselho, que urgem resolver. Agora, muito foi feito e temos que reconhecer, ainda há muito pouco tempo foi inaugurada a nova escola Gaspar Frutuoso, que essa sim também era uma promessa de há muitos anos e que veio resolver a nível de condições físicas, principalmente no centro da cidade, a questão do ensino. Portanto, já não é tanto uma questão de infraestruturas, é sim já uma questão mais de mentalidade na nossa população que carece ser resolvido. A nossa estratégia, por aquilo que temos vindo a dialogar com os professores, passa muito por estes projetos extracurriculares que tentam incentivar nas nossas crianças esse gosto do ensino. O que está a ser feito, neste caso, por exemplo, no concelho vizinho, na Lagoa, a questão do processo em que tem, na zona de Água de Pau, também é uma freguesia problemática, tem tido muitos bons resultados e tem trazido novamente os alunos à escola e os próprios pais, e isso tem dado resultados. Se calhar é um passo a seguir também, aqui na Ribeira Grande, em conjunto com o Governo, que o processo é um programa governamental, portanto, seria se calhar, possivelmente, dos próximos concelhos a avançar. Já houve conversações com a Secretaria da Educação sobre isso? Ou ainda não? Portanto, esta parte nós, e tenho acompanhado esse projeto no Conselho de Lagoa, e que tem sido extremamente positivo. A autarquia depois é chamada a participar. Portanto, aqui quem toma a liderança acaba por ser a tutela, o Governo Regional, mas a autarquia tem uma palavra a dizer e nós com certeza não vamos fugir a essa responsabilidade. Agora, o que temos vindo a fazer, e não esperando que estes programas chegam à Ribeira Grande, são projetos pontuais de acordo com aquilo que também é a estratégia para o Conselho. Como disse, e vou-lhe dar dois casos práticos. Nós temos neste momento aulas de expressão dramática, aulas de teatro, temos neste momento aulas de música, temos aulas de ciências, ou seja, acabam por ser panoramas diferentes que se calhar as nossas crianças do primeiro ciclo, tendo acesso a essa nova realidade com expressão dramática, por exemplo, faz com que
depois possam despertar outras competências que se calhar que se não fossem essas aulas não teriam. E isto depois reflete-se no próprio dia a dia. Portanto, mas nós com certeza estaremos sempre disponíveis em prol da melhoria do sucesso, neste caso no nosso concelho, em sermos parceiros. Disso, não é? Claro que sim. Exatamente. Claro que sim. Falando agora um pouco das comemorações dos 37 anos, portanto vai ser já no próximo fim de semana, começam quase antes, um pouco antes com as festas da Ribeira Seca, digamos assim, praticamente dá seguimento às comemorações. É um fim de semana sempre com grande trabalho, mas também muito direcionado àquilo que é a cultura da Ribeira Grande. Sim, e tem sido sempre a nossa preocupação não perder precisamente a nossa identidade. As cavalhadas é se calhar a nossa tradição mais peculiar, é aquela que se calhar também, e porque é assinalada no feriado municipal e por já haver registros desta tradição há quase 500 anos, é importante não perdermos esta tradição. Todos os anos temos tido essa preocupação de replicarmos o mais fielmente possível aquilo que era a tradição antigamente. Para isso temos uma comissão que se dedica exclusivamente à organização das cavalhadas de São Pedro, e é muito importante passarmos essa imagem do rigor, do primor, e hoje em dia, até porque estamos a falar de homens que vão em cima de cavalos, do bem-estar animal. Acho que também é importante dar esta nota de que realmente temos tido essa preocupação a par com associações dos animais, a própria GNR, que tem uma brigada, neste caso, que tem muito a ver com animais, aconselha esta organização aquilo que deve ser, neste caso, evitar os maus tratos aos animais. Para isso nós temos, por exemplo, colocado diversos pontos de água para que os cavalos durante todo o percurso possam, neste caso, refrescar-se. Temos também a preocupação de fazer algumas sessões de esclarecimento antes de começar as cavalhadas aos cavaleiros de como é que se deve montar, ou como é que devem tratar o animal, se algum animal estiver mais exaltado, qual é que deve ser o comportamento, neste caso, da pessoa que está a montar o cavalo. Portanto, é importante passar essa mensagem que realmente nós temos tido essa preocupação, até porque hoje em dia, e com as redes sociais e com os telemóveis cada vez mais despertos para essa nova realidade, basta tirar uma fotografia, se calhar uma situação não muito agradável, que passa logo uma imagem que não é essa que nós queremos das cavalhadas. Às vezes nem precisa a própria imagem, basta só aquele momento, aquele segundo. Exatamente. Portanto, o animal baixou a cabeça, pode-se logo dizer que foi infringido a qualquer coisa, mesmo, não é? E por isso mesmo é que temos tido essa... hoje em dia tem esses dois pontos. E temos tido essa preocupação de haver várias sessões de esclarecimento para quem participa nesta festa, nesta tradição em particular, para que possa passar uma boa imagem daquilo que são as cavalhadas de São Pedro. Como disse, o ponto alto das nossas festas é praticamente sempre as nossas cavalhadas. Estima-se, e nos últimos anos o número de cavaleiros ultrapassou sempre a centena, portanto o que revela que é uma tradição que está para ficar, e é curioso ver que cada vez mais há jovens a participar nesta tradição, o que faz com que nós, autoridades, possamos ficar descansados, porque este bichinho, esse gosto, está a passar de geração em geração, o que é muito importante nos dias de hoje. Depois, ainda falando do nosso feriado e das nossas festas, portanto, como se sabe, começam com as festas de São Pedro na Ribeira Seca, em que temos no dia 28 para 29 o desfile das marchas populares. Portanto, este ano temos 9 marchas populares que vão participar nesse desfile, portanto será por volta das 20, 20 e 30 que vão partir desde o estádio municipal até à Igreja de São Pedro na Ribeira Seca. No dia 29 temos a sessão solene, primeiro temos a Eucaristia solene, que é na Ribeira Seca por volta das 10 da manhã, de seguida com o desfile das cavalhadas que saem tradicionalmente do Palácio da Mafuma em direção à Igreja por volta de meio-dia, e depois temos às 18 horas da tarde uma sessão solene no Teatro Ribeira Grandense, que assinala também o aniversário da cidade. Este ano, nessa sessão solene, vão ser homenageados os funcionários da autarquia que têm mais de 35 anos de serviço. O nosso regulamento de distinções prevê também que, para além de individualidades da nossa sociedade, os próprios funcionários possam ser distintos com essa
portanto, com esta nota. Isto vai ser pela primeira vez, portanto, nunca aconteceu no feriado municipal homenagearmos funcionários de acordo com o nosso regulamento, e por isso mesmo serão 50 os funcionários que serão homenageados com esta distinção. Ainda nesse porquê dia, dessa homenagem? O porquê dessa homenagem, na nossa opinião, duas razões. Em primeiro lugar, a reconhecer todo o trabalho e mérito que os funcionários da autarquia têm, e quem tem mais de 35 anos de serviço, aliás, já tem 35 anos de idade, deve, portanto, como o Norberto deve calcular, há muitos anos dedicados à causa pública. Muitas vezes são funcionários que nós não vemos o seu rosto, mas que fazem muito para que o nosso dia-a-dia como ribeiragrandenses possa decorrer pela melhor forma. Achamos que foi uma boa oportunidade no feriado municipal, até porque estamos de acordo com o regulamento de distinções, mas acima de tudo é reconhecer nestas pessoas que estão há tanto tempo numa autarquia este reconhecimento que queremos que seja público, precisamente para dar a conhecer os rostos que diariamente fazem com que as coisas corram por bem no nosso concelho. Este foi o grande propósito. Ainda no dia 29 e depois da sessão solene, vamos ter por volta das 21 horas no Museu Vivo do Franciscanismo um concerto com o órgão de tubos e com vários alunos que neste momento frequentam o Conservatório Regional de Ponta Delgada e que vão acompanhar, neste caso, uma organista com peças dedicadas também àquele órgão que foi recuperado recentemente. Ainda nesse dia, portanto, o serão termina ainda na Ribeira Seca, com uma atuação de um ator conhecido, Leandro, e que promete também trazer muita gente à freguesia de Ribeira Seca. No dia 30, sábado, vamos retomar as tradicionais sopas do Espírito Santo, por volta da hora do almoço, meio-dia e meia, vão ser distribuídas cerca de 3.000 sopas à população ali junto. Não se fazia na Ribeira Grande? Fazia-se, mas houve alguns anos que se perdeu esse costume. Nós, desde que tomamos posse, temos vindo a retomar. Aliás, o anterior executivo, nos últimos anos, já tinha feito esta tradição, que acaba por ser também um momento de confraternização com as pessoas, portanto, junta-se muita gente. Este ano são 3.000 sopas que vão ser confeccionadas de acordo também com os números que temos vindo a assistir nos últimos anos. Portanto, será ali, em frente à Câmara Municipal, no Largo Índice Ribeiro, em que são mesas postas numa festa tradicional do Espírito Santo e que toda a população é convidada a participar. Ainda nesse dia à tarde irá acontecer depois um desfile de carros clássicos que vão antecipar um desfile de crianças sob o tema O Mundo da Fantasia. Este desfile é organizado pela nossa rede municipal de ATLs, portanto estimamos em cerca de 500 os figurantes que vão participar nesse desfile, que vão ao longo da Rua Direita com vários temas sobre a Disney, do Mundo da Fantasia, fazer esse desfile que irá terminar junto à Câmara Municipal. Depois, ao terminar o desfile, há uma atuação de Sónia Araújo, que é uma atriz muito conhecida relativamente, e uma cantora muito conhecida relativamente ao mundo infantil, e que será à partida na Cascata por causa do anfiteatro natural que lá existe, e estamos a falar de um público mais novo e que, para que toda a gente também possa assistir de uma forma cómoda, portanto, é este espetáculo. Portanto, este será no sábado, dia 30. No dia 1, domingo... Este concerto da Sónia e essa marcha, esse desfile das crianças das redes de ATL, ou seja, isso também a trazer um pouco as crianças de outras freguesias mais distantes ao centro, que por vezes fazem os seus desfiles apenas na sua freguesia, apenas os familiares vêm, assim também dá-se um outro ânimo e dá-se outra oportunidade a essas crianças, não? Sim, tem esse objetivo, até porque estamos a falar, neste momento temos 14 salas de ATL espalhadas pelo concelho, temos mais de 500 meninos que neste momento fazem parte desta rede. Nós também convidamos instituições que não fazem parte da rede, como Ferreira Cabide, como Casa de Povo da Ribeira Grande, que embora faça parte da rede, há outras valências que não fazem, a própria Santa Casa da Ribeira Grande, que também faz parte da nossa rede, mas há outras valências que também irão participar. Portanto, é aqui um momento que nós achamos que seria positivo chamarmos todos aqui ao centro da cidade. E é como disseste, Norberto, portanto, é uma forma também de trazer, se calhar, crianças que não vêm todos os dias ao centro da Ribeira Grande, num momento de convívio, num momento de família, em que é tudo completamente gratuito. Pronto, os espetáculos, neste caso, o próprio desfile, é aberto a toda a população. E nós assistimos o ano passado, fizemos este desfile pela primeira vez, trouxe muita gente à Ribeira Grande,
e efetivamente foi um momento de convívio. Aliás, o exemplo que eu tenho e que se calhar mostra a dimensão da população que se junta é que veio ter comigo um vendedor de pipocas que disse que vendeu uma saca de 20 kg de milho em pipocas, portanto, coisa que nunca tinha acontecido em dias de sua vida. Portanto, isto é um mero exemplo, mas que mostra que realmente nós queremos que seja um momento de família, e porque também as nossas crianças merecem. É o terminar também de um ano letivo, de um ano extremamente exigente, e que agora, avizinhando-se as férias escolares, porventura, se calhar, o mimo que nós queremos dar para que possam agora ir de férias. Depois, no domingo, dia 1, então encerramos aqui as festividades de elevação à cidade com o chamado a Festa do Comércio. A Festa do Comércio acaba por ser também a dar iniciativa aos privados na Rua Central, em que a rua fica fechada ao trânsito, e assistimos a que muitos comerciantes aproveitam esse dia para colocar esplanadas, artigos em exposição na rua. É mais um momento apelativo a que as pessoas também possam circular à sua vontade no centro histórico, possam entrar nas lojas de comércio, que os próprios comerciantes possam fazer um negócio extra, principalmente nesse dia, e vamos ter diversos pontos de animação ao longo da tarde pelo centro histórico, que irá terminar à noite novamente com o desfile das marchas populares, que desfilaram na Ribeira Seca e que são todas convidadas a desfilar no domingo, encerrando depois com um pequeno fogo de artifício por volta da meia-noite. Essa questão aí do comércio e de abrir um dia dedicado ao comércio, o comércio da Ribeira Grande por vezes também necessita certamente destes eventos, digamos assim, embora no dia-a-dia note-se muitas pessoas a circular na principal rua na Rua Central, não é? Mas é preciso também dar esse dinamismo aos comerciantes, não é? Sim, nós temos tido essa preocupação de dialogar com os comerciantes quando todos os anos programamos o nosso programa festivo. Todos os anos, ali pela altura de Natal, antes de apresentarmos o programa de Natal, já temos uma estimativa do que é que vai acontecer no ano seguinte, e em primeira mão é dado nota aos comerciantes também para que possam saber o que é que vai acontecer a nível cultural no concelho. Portanto, tem havido esse diálogo, tem havido essa preocupação. São chamados a dar a sua opinião? São chamados a dar a sua opinião. Aliás, muitas vezes temos alterado os nossos programas de acordo com as suas opiniões, e dando casos, por exemplo, nós ainda o ano passado fizemos um desfile de moda a pedido dos comerciantes no nosso Teatro Ribeira Grandense, que não fazia parte do nosso programa e fazia todo o sentido naquela altura, e foram os próprios comerciantes que organizaram. Portanto, aí está uma ideia que ajudou a compor, neste caso, o nosso programa cultural. Mas realmente tem havido essa preocupação, em contato quase permanente com os nossos comerciantes, perceberem quais são as suas dificuldades, em que é que podemos colaborar, e aproveitar estes momentos para que eles possam também fazer mais dinheiro, mais economia local, porque isso depois traduz-se e acabam por dar a conhecer o seu espaço, se calhar, a outras pessoas de fora do concelho, que vêm ali depois uma oportunidade de negócio, como é óbvio. Muito bem. Na altura da apresentação do programa das festas, a autarquia apresentou o seu cartão municipal, portanto, cartão de juventude, não é? Cartão jovem municipal. É a primeira autarquia dos Açores a fazer isso. Portanto, existe o cartão jovem a nível regional, mas a nível municipal é a primeira autarquia dos Açores a fazer isso. O que é que levou a realizar concretizar esse cartão municipal? E já agora, para que serve esse cartão municipal? O cartão jovem municipal é uma iniciativa da autarquia que saiu também com uma ideia do Conselho Municipal de Juventude. Nós temos aqui uma ambição de sermos a capital europeia da juventude em 2022, porque até 2022 todas já estão selecionadas todas as cidades, e por isso mesmo temos que fazer uma série de iniciativas que possam também ser mais achegas para que possamos ter um bom projeto e um projeto vencedor. Portanto, esta ideia saiu, como disse, do Conselho Municipal de Juventude, sob proposta da autarquia, que tem a ver em criar um sentimento de identidade aos jovens ribeirandenses. Eu sempre vivi na Ribeira Grande, sempre estudei na Ribeira Grande, e por diversas vezes os ribeirandenses eram apelidados de não serem muito bairristas, ou seja, não gostarem muito de viver na Ribeira Grande. E nós queremos mudar, e acho que isso já conseguimos mudar.
Um bairrismo saudável. Um bairrismo saudável, entende-se, exatamente. Porque muitas vezes falava-se que outros concelhos, outras cidades, que eram melhores que a Ribeira Grande, e às vezes quem era da Ribeira Grande não gostava muito de dizer que era da Ribeira Grande. E por isso mesmo nós queremos cada vez mais fazer com que este sentimento de pertença passe para as gerações mais novas. E isto, para ser feito de uma forma concreta, passa por criarmos também alguns incentivos e atrativos para que os próprios ribeiragrandenses se sintam confiantes na sua terra e orgulhosos de pertencerem a esta cidade. E por isso mesmo o Cartão Jovem partiu desta iniciativa, desta preocupação. É um cartão gratuito, portanto qualquer jovem entre os 14 e 35 anos, desde que tenha residência no concelho de Ribeira Grande, pode fazer o cartão. Está disponível online. Podem fazer também presencialmente no posto de turismo da autarquia e no gabinete de atendimento ao município, e visa, acima de tudo, criar condições mais vantajosas para o resto da população. Ou seja, um jovem que tiver o cartão, por exemplo, pode ter e tem 50% de desconto nas entradas das piscinas municipais, tem entrada gratuita em todos os museus geridos pela autarquia, tem também alguns descontos relativamente a algumas taxas camarárias, por exemplo, se forem jovens casais que vão iniciar uma construção a nível da habitação. E a grande vantagem, e este também foi a estratégia, é descontos nos festivais de verão que são feitos no nosso concelho. Por exemplo, o Monte Verde, o RFM e o Burning Summer, que são festivais de marca, não é? Que são festivais de marca e que também têm aqui uma componente municipal através de apoio autárquico. Nós quisemos também salvaguardar que quem tiver o cartão possa ter descontos bastante atrativos. E a nível de exemplo, quem tiver o cartão jovem pode comprar um passe geral para o Monte Verde por apenas 10 euros, enquanto o bilhete cá fora está à venda por 30 e tal euros. Portanto, são esses incentivos que nós quisemos atribuir a quem fez o cartão. Posso dizer que neste momento, e estamos a falar relativamente, lançamos o cartão há cerca de 15 dias e já ultrapassamos os 500 cartões emitidos, o que revela que a mensagem está a ser passada, e ainda bem. E a ideia é que todos os jovens ribeiragrandenses possam aderir e ter todas as vantagens que faz parte daquele cartão. Mas a grande preocupação foi criar este sentimento de pertença que eu disse no início, Norberto, para que quem é jovem da Ribeira Grande diga que eu sou da Ribeira Grande, tenho gosto de ser da Ribeira Grande, porque a minha terra é diferente das outras. Muito bem. Aproveito esta oportunidade e deixo os microfones para o convite à população, digamos assim, sobre estas comemorações, e aproveitar este verão que já está aí, e a Ribeira Grande certamente tem bastante para oferecer ao longo deste verão. Sim, dar nota aqui que também fomos a primeira autarquia a abrir a época balnear cá na ilha. A nossa época balnear abriu no dia 1 de junho e vai se prolongar até 30 de setembro, portanto nós temos também, e fomos também galardoados este ano com um galardão Praias de Ouro, portanto qualidade de ouro nas zonas que temos bandeira azul, nomeadamente Praia de Santa Bárbara, Praia dos Moinhos e Calhetas, zona das Calhetas. Fazer o convite para que possam vir à Ribeira Grande, principalmente nesta altura de verão. Temos excelentes condições nas zonas balneares, estamos a apostar cada vez mais nos nossos trilhos pedestres, que acaba por ser uma atividade também muito procurada por quem nos visita e cada vez mais pela população da ilha. Estamos neste momento também com projetos de alargar a nossa rede de trilhos para que até ao final do verão possamos ainda oferecer mais oferta a nível dos nossos trilhos pedestres. Temos vários eventos âncora durante este verão, a começar desde já pelas festas da cidade, e depois temos todo o verão com inúmeras atividades, desde a Feira Quinhentista aos festivais de verão, passando por festivais também de folclore, no caso concreto do Porto Formoso. Portanto, há aqui uma série de atividades, sem esquecer as tradicionais festas de freguesia, as festas dos respectivos padroeiros, que cada vez mais temos visto turistas a assistir a estas festas. Portanto, acaba por ser também uma forma de dar a conhecer a Ribeira Grande. Como disse, a Ribeira Grande está viva, recomenda-se. Temos cada vez mais a preocupação de melhorar este aspecto, esta imagem da Ribeira Grande, e com resultados que estão à vista. Portanto, a nossa ambição é que cada vez mais possamos passar uma boa imagem da nossa cidade e do nosso concelho, para que as pessoas possam vir cá mais vezes, passar cá mais tempo e desta forma deixar mais na nossa economia local. Alexandre Gaudêncio, obrigado por ter vindo à Rádio Nova Cidade uma vez mais e por falarmos então deste aniversário, os 37 anos, que se comemoram já no próximo fim de semana, e que vais poder também acompanhar alguns dos principais momentos em direto aqui na Rádio Nova Cidade.